Você já reparou como nós estamos cercados de hierarquias, que todo o nosso comportamento está dominado por poderes que mandam e fazem com que nós sejamos subjugados? Imagine isso numa escala também espiritual. A mensagem de hoje é sobre isso: servir e não dominar. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 23, está escrito: Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesta passagem, Jesus estava indo para Jerusalém, já era o ponto crucial dos seus últimos instantes aqui na terra, e ele preparava os seus discípulos, seus 12 principalmente, para estarem com ele naquele momento crucial. Mas quando eles notaram que Jesus começou a falar que deveria morrer, que estava indo para Jerusalém para ser morto, então começaram a ficar preocupados naquilo que Jesus tinha deixado. Aquela situação de domínio começou também a dominar os corações deles. E eles começaram a fazer uns para com os outros quem deles deveria ser o que ia liderar aquele grupo que Jesus tinha iniciado. Porque na mentalidade deles, Jesus estava promovendo algo religioso ou algo político. Pelo menos é o que eles esperavam. E naquele afã, 2 dos seus discípulos mais chegados começaram uma discussão acerca daquele lugar de destaque com Jesus. E aí quando Jesus então fala que no mundo já há quem governe, já há quem domine sobre a vida das pessoas e que não deveria ser assim entre eles, que a mensagem deveria ser propagada sem hierarquias, mas por dons de graça e de serviço. O tempo todo foi isso que Jesus passou aos discípulos. Claro que eles não entenderam isso de primeiro, mas foi entendido isso depois. A princípio, eles entendiam que Jesus estava inaugurando uma era religiosa, uma nova religião, quem sabe, ou um novo domínio político e econômico também. Isso era o que se esperava, mas não tem nada a ver com o que Jesus realmente veio trazer. Assim como os discípulos, nós também temos uma tendência de achar que a vida deve ser de maneira hierarquizada. Até mesmo porque nós entendemos que toda organização necessita de uma hierarquia. Porque é assim que nós vivemos, é assim que a nossa civilização vive. Mas Jesus quis quebrar isso porque ele viu que a dominação era forte e prevalecente. Desde o começo da civilização, nós sempre fomos dominados, os mais fortes sempre dominaram os mais fracos. A imposição daqueles que estão sob o poder sempre foi muito forte em cima de nós, em cima de toda a humanidade. E Jesus vem para quebrar isso. Então é impossível que da parte de Jesus ele tenha iniciado um projeto que seja em forma de hierarquia, em forma de pirâmides. O que Jesus institui são discípulos, modelos, a partir de algo que ele conviveu, a partir de algo que ele serviu e participaram, e assim também distribuir a todos quantos estão ao nosso redor. De ser discípulo de Jesus é exatamente participar desta graça, daquilo que nós recebemos de graça também. Não há como fazer disso uma hierarquia. Mas infelizmente a religião que dominou sobre a nossa vida impôs um peso da hierarquia ao ponto de que nós devemos obediência a esses líderes, e as pessoas entendem que as suas vidas estão debaixo dessa liderança. Mas Jesus não nos deixou isso. Aqui nesse texto nós observamos exatamente o contrário. Jesus dizendo: aquele que quer ser o maioral, aquele que quer ser como o maior,
até mesmo diante de Deus, é aquele que mais serve, é aquele que se torna como um escravo. Jesus até deu exemplos em alguma parte de lavar os pés, que era o serviço de escravo. Então, de maneira nenhuma, nós podemos ter esse poder hierarquizado na política, isso funciona, mas na vida espiritual isso não pode ser assim. Nós servimos aos outros com os dons que Deus nos repartiu. E a minha oração de hoje é que o Senhor possa tocar nos corações de muitos líderes que acham que exerce um poder de autoridade na vida das pessoas, que isso não é o que Jesus nos deixou, e que nós possamos nos conscientizar de que o que Jesus nos deixou é uma maneira de servir mais, de propagar os seus dons de maneira servil o tempo todo. E essa é a minha oração de hoje, meu clamor para que nós possamos nos conscientizar disso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.